pessoal, beleza? Hoje estou aqui no escritório aqui em casa, com os trajes mais tranquilos, mais à vontade no caso, né? Acabei não fazendo a live aí semana passada, né? Comecei a estudar um pouco da parte do perfeccionismo e da autocompaixão, que foi o que ficou combinado aí para essa live, beleza? O que eu ia comentar com vocês? Fiquem até o final dessa live aí que eu vou deixar vai ter um bonuzinhos aí legal, tá? Não é só para segurar vocês não, mas vai ser algo bacana aí que eu vou compartilhar com vocês, beleza? Então a live de hoje então fica aí com a parte da autocompaixão e traços de perfeccionismo. Tem postagens, tá? Caso vocês não tenham visto ainda, vai lá, entra na postagem para entender o que é o perfeccionista, o que são os traços de perfeccionismo. E essa autocompaixão é algo que eu estou estudando faz pouco tempo, tá? Tem uma autora que eu vou citar logo logo. Então tem algumas coisas que eu vou chegar a explicar, depois eu vou dar exemplos mais à frente, vai ficar um pouco mais claro o entendimento dos conceitos, do assunto, de algumas coisas que eu vou estar falando, beleza? Então vamos começar com traços de perfeccionismo. Eu separei alguns aqui, por exemplo, a autocrítica excessiva. O que essa autocrítica excessiva faz? Quando a gente começa a criticar né, nós mesmos, a gente começa a levantar críticas para nós mesmos. Por exemplo, em ações que a gente faz, tarefas que a gente realiza, sempre a gente fica criticando, a gente fica procurando algum defeito, alguma imperfeição. Então, essa autocrítica excessiva seria a dificuldade que a gente tem de aceitar as nossas imperfeições. Com isso a gente tem também um outro traço que é o medo de errar. O medo de errar ele vai gerar ansiedade na gente. Vai fazer com que a gente procrastine, a gente deixe de realizar uma tarefa. Ou vai fazer a gente também evitar. A gente fuga não, né? A gente fazer uma esquiva, né? A gente evitar determinada situação. Porque nunca a gente vai estar preparado, perfeitamente preparado para aquela situação. Então a gente vai evitar. Deixa eu só ver se está transmitindo legal aqui. Tá certinho. Outro auto que a gente tem aí seria a autoexigência excessiva. Então a gente exigir de nós mesmos. Por exemplo, exigir o quê? Né? Ser excelente em tudo. Tentar fazer tudo da maneira mais perfeita. Tem até um exemplo que eu vou citar logo logo, que foi algo que aconteceu comigo esses dias. Então, esse excesso, no caso, leva ao esgotamento. A gente começa a ficar cansado mentalmente. Outro traço seria a busca pela validação. Validação de quem? Dos outros. Então a gente começa a fazer algo esperando o reconhecimento de outros. Por exemplo, colegas, família, sociedade. Então sempre a gente faz algo e fica naquela espera, naquela expectativa, esperando que alguém valide aquilo que a gente fez. Eu acho que provavelmente já deve ter acontecido com você em alguma situação. Para pensar. A gente faz algo e fica esperando alguém reconhecer, alguém validar aquilo que a gente acabou de fazer. Outro traço, deixa eu lembrar agora, dificuldade, né, em finalizar as tarefas. Então a gente fica naquele pensamento, acreditando que sempre dá pra gente melhorar, sempre dá pra gente aperfeiçoar algo. E a gente acaba não finalizando. A gente vai só procrastinando, a gente vai deixando para depois, não, vou melhorar, não tá legal ainda, vou mexer em algumas coisinhas aqui. Então esse traço eu tenho um pouco forte em mim. Na hora que eu vou montar, por exemplo, um material, um texto, alguma coisa desse tipo, sempre eu fico passando, sempre eu fico revisando, sempre eu fico tentando aprimorar. Aí algo que eu estou tentando lidar é simplesmente eu finalizar e entregar, ok? Porque se eu ficar melhorando, nunca eu vou entregar esse trabalho, esse texto, ou o serviço que eu preciso fazer, a gravação dessa live, por exemplo. Então nunca ela aconteceria se eu ficasse sempre com esse pensamento na cabeça. Então eu vou trabalhando esses traços em mim. No post que eu fiz tem a vantagem, né, no caso a gente ter esses traços, só que saber ao mesmo tempo lidar com eles. A gente pode se aperfeiçoar, a gente pode melhorar, ok? Agora, o perfeccionista já é um caso um pouco mais sério. Aí vocês precisam ler a postagem para entender. Beleza?
E o perfeccionista também, ele tem dificuldade em receber críticas. Quando alguém chega com uma crítica voltada para ele, ele tem dificuldade, que aí vai juntar todos esses outros traços, né, de ser reconhecido, ser validado. Aí chega uma pessoa e faz uma crítica, um apontamento, algo errado que você fez, sendo que a pessoa que tem esses traços de perfeccionista tenta fazer tudo da melhor forma possível, só que ele não conseguiu alcançar, entendeu? O que aconteceu de errado? Que a pessoa está criticando, está apontando, levantando algo que eu fiz que não está perfeito, entendeu? Então a gente precisa aprender a lidar com isso daí. O exemplo que eu vou falar para vocês aí, que foi algo que aconteceu faz pouco tempo comigo, foi uma apresentação que eu tive que fazer na faculdade. Então a apresentação ela foi bacana, ela foi legal. Só que no momento que a apresentação aconteceu, eu gaguejei no começo e eu tive algumas falhas, eu esqueci algumas palavras, mas eu estava com uma folha para consultar. Então eu consultei e consegui dar sequência, complementei. No final da apresentação estava bem mais tranquilo, que eu dei umas respiradas durante a apresentação, levantei alguns pontos interessantes. Então teve várias coisas bacanas, mas o foco foi para onde? Para o erro. Então errei, eu gaguejei, não foi perfeito. Eu queria que a apresentação fosse redondinha, perfeita, não foi. Então o foco ficou todo voltado para esses erros pequenos que eu cheguei a cometer na apresentação, esses pequenos deslizes. Então a gente começa a cobrar da gente mesmo, a gente começa a levantar essas autocríticas. Tá vendo? Agora vai ficar um pouco mais fácil de entender esses conceitos. Então a gente começa a levantar essas autocríticas. E a gente acaba se frustrando com erros minúsculos, quando a gente tem esse traço muito destacado na gente, muito presente na gente. E a gente fica naquele desejo de tentar controlar a situação. E a situação é aquilo, né? Pode dar muito bom, pode não dar. Tem dias que a gente vai apresentar, vai sair perfeito, vai sair bacana, vai sair legal, tudo redondinho, tudo perfeito. E tem momentos que não vai acontecer, a gente não tem esse controle. E ao mesmo tempo vem aquele sentimento de validação, né? Isso daí não ficou tão forte em mim, mas algumas pessoas, na hora que elas cometem o erro, ela fica naquela... esperando, no caso, que as pessoas... fica imaginando o pensamento das pessoas. Nossa, eu errei. O que as pessoas estão pensando de mim? Então fica esperando aquela validação das pessoas. Fica tentando entrar na cabeça das pessoas. Nossa, eu errei. O pessoal vai estar debochando de mim. O pessoal vai estar dando risada. Vem aqueles montes de pensamentos intrusivos na cabeça. No meu caso principal foi esse controle, que eu queria ter um controle da situação, eu queria fazer tudo perfeito. Eu errei, entendeu? Fugiu do meu controle. Só que aí que tá, a gente dá uma respirada, acalmar o coração, que eu sempre falo para todo mundo, acalma o seu coração. Respirar e a gente ter um pouco de autopercepção. Eu vou falar um pouco mais pra frente, a gente perceber o que está acontecendo. Aí a autocompaixão, ela cai de paraquedas. Foi meio... eu estava estudando, aconteceu a situação, ao mesmo tempo eu estava fazendo a postagem sobre traços de perfeccionismo, que foi uma caixa, que eu abri uma caixa de pergunta, que o pessoal comentou. Fábio, fala um pouco aí sobre o perfeccionista, como que ele funciona, como que ele... Aí ao mesmo tempo eu fiz uma apresentação, uma palestra numa escola esses dias, que eu levantei esse tema aí, com as crianças que pediram, né, para trabalhar trabalhar com o tema da ansiedade e com esse tema também do perfeccionismo, que tem vários alunos ali, acho que uns 5 alunos, 6 alunos, que eles tinham esse traço bem forte neles. E eles pediram para falar um pouco sobre perfeccionismo. Aí um negócio foi juntando ao outro. Aí veio essa prática de autocompaixão, que foi um livro que eu estava estudando, que eu estava lendo. Mentira, eu assisti um podcast que foi comentado um pouco sobre o uso da autocompaixão na terapia. Aí eu pesquisei a autora, adquiri o livro, aí eu comecei a estudar o livro. Aí depois as coisas foram se juntando. Apareceu essa apresentação que eu fiz na escola, eu já estava estudando um pouco sobre o tema do
perfeccionismo, sobre ansiedade. Aí uma coisa foi ligando a outra. Aí eu resolvi não fazer a live na semana passada, que não ia dar tempo também, mas ao mesmo tempo surgiu esses assuntos. Eu falei, vou fazer juntando tudo. Então a autocompaixão, ela diminui os impactos da autocrítica. Vocês podem ver que toda hora eu estou falando sobre a autocrítica, né? Sobre essa validação, esse controle que eu acabei de falar, que é o que eu tenho. Eu tento ter o controle sobre a situação. Então essa autocompaixão, ela vai ajudar a gente com isso. A autora, que eu estou pesquisando bastante, é a Kristin Neff, o nome dela. Ela é uma psicóloga que ela é pioneira no estudo da autocompaixão. Então quem quiser dar uma pesquisada é Kristin, com K, Kristin Neff. Neff é N-E-F-F, Kristin Neff. Então ela tem, acho que aqui em português, acho que uns 3, 4 livros, eu acho, publicado. Bem interessante. Ela é uma professora lá da Universidade do Texas, em Austin, acho que é assim que pronuncia. E o seu trabalho ele é amplamente usado aí por terapeutas. Na hora que eu comecei a pesquisar sobre ela, eu vi que ela é uma figura bastante importante nessa área da psicologia, né? Principalmente nesse conceito que ela trabalha bastante, que é o de autocompaixão. Então, autocompaixão, né, como que seria a maneira que ela define? A autocompaixão seria a maneira de se relacionar consigo mesmo de forma gentil e compreensiva. Ok? Especialmente em momentos aí que a gente gera sofrimento, que a gente chega a falhar, ou quando nos sentimos inadequados em determinada situação. Então a gente utiliza essa autocompaixão. A gente começa a tratar a gente de forma gentil e compreensiva. Ela trabalha com 3 componentes importantes. Sempre quando eu estiver dando uma olhada aqui, que eu estou dando uma colada, que eu estou seguindo um roteiro, senão eu vou acabar divagando e falando demais. Então, para ser um pouco mais objetivo, vou começar a dar uma coladinha aqui de vez em quando. Então, os 3 componentes importantes que ela trabalha é a bondade consigo mesmo. O que seria essa bondade consigo mesmo? É o que eu acabei de mencionar aí, né? Autocrítica. A gente se critica demais, a gente se julga demais, auto-julgamento, autocrítica. Então a gente ser um pouco mais bondoso com a gente aceitar que a gente errou, que a gente não é perfeito. Seria algo que ela sempre levanta aqui. Sempre quando a gente vai ajudar um amigo, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, mas a gente nunca tenta ajudar nós mesmos com esse mesmo empenho, com essa mesma vontade. A gente critica demais, a gente julga demais nós mesmos. Então sempre ela aponta para a gente tentar tratar nós mesmos como a gente trataria um amigo. Aquele amigo que a gente tenta ajudar, que a gente se empenha para ajudar. A gente tem esse mesmo empenho com a gente mesmo. A gente ser gentil, paciente com a gente. Então, respirar. Mais pra frente, respirar. Toda hora eu fico falando respirar. Respirar sinceramente, gente. Dá uma... Respira profundo. Solta. Isso aí ajuda a acalmar, tranquilizar a gente. Então temos aí a bondade consigo mesmo, que é um dos componentes. O segundo componente é a humanidade compartilhada. O que seria essa humanidade compartilhada? Todos nós cometemos erros. E a gente enfrenta dificuldade também. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo passa por esses desafios na vida. Não é algo exclusivo da gente. Ok? Faz parte da humanidade. Então a gente precisa entender que todos nós passamos por dificuldades. E a gente não está sozinho nessa. Ok? Então isso aí seria a humanidade compartilhada. A gente compartilha algo em comum. Não é só a gente que passa por essa situação, outras pessoas passam por essa situação também. E o terceiro componente seria o mindfulness. Mindfulness, no caso, é a gente estar ciente dos sentimentos e pensamentos. Por isso que eu comentei sobre a autopercepção. Então aconteceu a apresentação, eu comecei a me cobrar. O que eu fiz? Eu comecei a pensar e respirar um pouco. Já vou chegar no exemplo. Espera um pouquinho que eu vou falar o que eu fiz melhor. Então a gente observar essas emoções dolorosas de forma equilibrada. A gente tem uma visão clara e menos reativa. Então sempre quando vem essas emoções, tenta não reagir já no mesmo momento.
para, pensa, respira um pouco, acalma o coração e tenta racionalizar um pouco essas emoções, tenta compreender, sempre pegando essas emoções e colocando no campo da realidade, ok? E não fantasiando em nossa cabeça. Então, continuando aquele exemplo da apresentação, o que eu fiz? Durante ali no momento, eu tentei ficar calmo, tentei não pensar muito sobre o assunto, tentei fechar a apresentação, como eu disse no final, eu comecei a complementar, foi bacana, a professora elogiou, acredito que a turma inteira gostou da nossa apresentação, que era uma apresentação em grupo, né? E o que eu fiz? Eu comecei depois, na hora que eu estava indo embora para casa, eu comecei a fazer uma reflexão realista. Eu comecei a pensar sobre o assunto, sobre a apresentação e ver como que foi realmente a apresentação. Beleza, eu travei alguns pontos ali, gaguejei no começo, mas como foi a apresentação? A apresentação, ela teve algum ponto forte? Então eu comecei a reconhecer os pontos fortes. Eu comecei a pensar, nossa, Fábio, você fez um apontamento muito interessante ali. Isso daqui ficou bacana. A professora elogiou os assuntos que eu levantei, no caso ali, os apontamentos que eu fiz, o complemento que eu dei no final para amarrar a apresentação. Os meus colegas que estavam apresentando junto também fizeram um bom trabalho, conseguiram passar a ideia para frente. Então eu comecei a reconhecer os pontos fortes da apresentação. Então eu fiz uma reflexão realista. A apresentação ela foi boa, ela foi elogiada. Então eu deixei um pouco os erros que eu cometi um pouco de lado, comecei a focar um pouco mais nesses pontos fortes da apresentação, ok? Eu foquei no que realmente importava. O que realmente importava? Eu consegui passar a ideia com aquela apresentação. Qual que era o objetivo da apresentação? Eu consegui alcançar o objetivo? O meu grupo conseguiu alcançar o objetivo? Conseguiu. Foi bacana, foi legal, foi elogiado. Então a gente precisa ter uma mentalidade um pouco mais positiva. Principalmente quem é muito autocrítico. Beleza, errou, a gente vai desconsiderar os erros? Não, a gente não vai desconsiderar os erros. A gente vai começar a pensar por que eu errei ali, por que eu esqueci tal ponto, será que eu preciso me preparar um pouco mais? A gente não vai deixar de lado. Só que nesse momento a gente precisa ser gentil com a gente mesmo. Ok? Então como que a gente vai ser gentil? A gente vai fazer isso aí que eu acabei de comentar. A gente vai verificar os pontos fortes, a gente conseguiu atingir o objetivo. A gente precisa ter essa mentalidade mais positiva. Então isso aí vai ajudar, no caso, a gente diminuir essa autocrítica severa que a gente tem em cima da gente mesmo. Aí um ponto que eu cheguei a perceber em alguns colegas, e teve um colega específico que ele chegou a comentar comigo, é que ele, após a apresentação ou durante a apresentação, ele começa a perceber os erros dos outros. Então ele acaba focando nos erros. Opa, aquela pessoa errou também. Entendeu? Começa a focar nisso aí. E isso aí não é muito interessante. Por que não é interessante? A gente fez a apresentação, beleza, a gente cometeu, por exemplo, alguns erros, ou a gente, avaliando a nossa apresentação, a gente notou que ela não foi perfeita. Entendeu? Então, para tirar essa cobrança da gente como um mecanismo de defesa, a gente começa a prestar atenção nos erros dos outros. Isso não é bacana. Por quê? Porque acontece quando a gente sente uma insegurança, a gente se sente inseguro. Então a gente foi lá, não mandou bem, a gente está começando a ficar frustrado com a nossa performance, por exemplo, no caso de uma apresentação, né? A gente não conseguiu mandar bem em alguns aspectos aí da apresentação e a gente começa a focar nos erros dos outros. A gente está inseguro, então a gente começa a reparar nos erros dos outros, a gente começa a julgar os outros. Então esse julgamento, ele surge para aliviar a autocrítica. Então para a gente não focar nos nossos erros, em vez de simplesmente ser gentil, cara, errei, acontece, normal. Vamos dar risada da situação e seguir o barco. Não, a gente não faz isso. A gente não tenta ser gentil com a gente tenta focar nos erros dos outros.
Tá vendo que é um mecanismo de defesa que a gente tem aí? Então a gente precisa perceber. A gente precisa ter autopercepção de novo. A gente tem que perceber o que a gente está fazendo. Opa, eu estou começando a julgar o outro. É um mecanismo de defesa. Estou tentando tirar o foco aqui de mim, da minha autocrítica, para eu começar a criticar o amigo. Então a gente precisa ter essa autopercepção. Ela é bastante importante nesses momentos. E trabalhar a autocompaixão. Então a gente precisa interromper, a gente precisa quebrar esse ciclo. Então a gente precisa, nossa, tô travando a língua. A gente precisa, aí, tô falando, ó, tipo, dar risada. A gente falou alguma coisa errada, travou, esqueceu uma palavra, a gente tentar respirar, tentar colocar outra no lugar, dar risada dos nossos erros, levar a vida com mais leveza. Entendeu? Porque se eu começo, nossa, cara, eu errei, eu começo a ficar preocupado, eu começo a deixar um monte de pensamentos intrusivos entrar na minha cabeça, eu vou travar, eu não vou conseguir dar sequência na live. Então eu preciso interromper esse ciclo, eu preciso permitir que, sei lá, as imperfeições no caso, sou imperfeito, cometo erros, normal, tranquilo. Eu não preciso ficar julgando os outros no lugar. Entendeu? Percebi que eu errei? Legal. O amiguinho está apresentando, está cometendo erros. Cara, vamos torcer para que dê certo, para que ele consiga fazer uma boa apresentação, consiga concluir ali o pensamento dele. Em vez de a gente começar a... Olha lá, ele errou também, ó. Ele errou. Entendeu? Olha onde ele está errando. Olha, ele gaguejou aqui. Entendeu? Em vez de a gente fazer esse tipo de ação, ter esse tipo de pensamento, a gente pensar um pouco diferente, entendeu? Pensar no caso no sentido de, não, cara, vou torcer para... Não, vai dar bom. Ele vai conseguir apresentar. E no nosso caso aqui, a gente errou. Tá tranquilo. Acontece. Então, esse processo aqui, ele vai lá de encontro com aqueles 3 componentes que a gente tinha lá em cima. Que a Christine, ela levantou, no caso, a bondade consigo mesmo, no caso, em relação à autocrítica. E a gente tem também a parte da... Deixa eu chegar aqui na minha cola. Humanidade compartilhada. Ok? Então a gente comete erros, as pessoas também cometem erros e está tudo bem. Então para a gente ter essa autopercepção, às vezes a emoção vai começar a controlar a gente. Então a gente vai no terceiro componente que a Christine levanta, que é o mindfulness, no caso, a nossa atenção plena. A gente perceber o movimento que a gente está fazendo e ver uma maneira melhor de resolver a situação. A gente quebrar esse ciclo que a gente está fazendo, ok? De autocrítica e de criticar os outros também. Humanidade compartilhada no caso, as pessoas também cometem erros, a gente não está sozinho nisso. Eu vou ser bondoso comigo mesmo e vou prestar atenção naquilo que eu estou sentindo, nas minhas emoções e não ser reativo. Eu vou pensar em maneiras melhores de passar por essa situação. Então os benefícios que a gente tem aí dessa autocompaixão é autoconhecimento, com certeza. Isso aí vai ajudar a gente a entender as razões por trás dos nossos sofrimentos. Então, através do autoconhecimento a gente consegue entender, a gente começa a pensar, a gente começa a refletir. Igual aconteceu na apresentação, comecei a pensar um pouco sobre a situação. E eu comecei automaticamente a me conhecer um pouco melhor. Eu comecei a notar os momentos que acontece essa autocrítica que eu acabo levantando para cima de mim mesmo, essa cobrança excessiva que eu faço comigo mesmo. Então, num outro momento, vai ser mais fácil eu superar uma situação. Se a situação for parecida ou acontecer algo semelhante, eu vou conseguir superar de uma maneira mais fácil. Então, a gente tem como benefício aí, utilizando esse conceito da Christine Neff de autocompaixão, não foi ela que criou, mas ela que desenvolve bastante esse conceito aí no uso terapêutico, beleza? A gente vai ter uma redução, com certeza, da autocrítica. A gente vai ter uma atitude mais compassiva, no caso. A gente vai compreender mais o nosso estado emocional.
e vai ajudar com certeza na regulação emocional, porque a gente não vai ser reativo, a gente vai entender essa emoção, esse sentimento que a gente está tendo naquele momento. Então a gente vai processar essas emoções de uma maneira mais saudável. A gente não vai deixar essas emoções dominar a gente. Emoção faz parte, entendeu? Faz parte do processo, mas a gente vai dominar, porque às vezes a gente vem aquela emoção, aquele medo, aquela ansiedade que dá na gente, mas a gente precisa racionalizar e pensar, faz sentido? Eu estou passando por uma ameaça real mesmo ou não? É só imaginação aqui. Eu estou fantasiando as coisas, eu estou pensando excessivamente, estou deixando pensamentos intrusivos negativos me afetar. Então a gente tem esse controle melhor, essa regulação emocional. Então a autocompaixão, só para a gente finalizar aqui, não é a gente ficar passando a mão na nossa cabeça, ok? Não, olha, fiz algo errado. Não, tá tranquilo, Fábio. Tá de boa, tá tranquilo. Isso acontece. Não é a gente ignorar os nossos erros. A autocompaixão não é desse jeito. Ele é um equilíbrio entre ser autogentil, entre a autogentileza, a gente ser gentil com a gente mesmo, e a responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade sobre os nossos atos, ok? Dependendo do erro, a gente precisa corrigir esse erro, a gente precisa refletir e evitar cometer o mesmo erro novamente. Então, para a parte eu gosto bastante de comentar fugindo um pouco aqui, aí eu já comecei devagar, né? Eu gosto sempre de comentar essa parte aí. Nossa, cara, agora acabou fugindo. Equilíbrio, autogentileza, responsabilidade. Nossa, fugiu agora o que eu ia falar, mas se eu lembrar aqui eu volto, mas é dando uma divagada um pouco sobre o assunto. Eu vou voltar no assunto aqui, se eu chegar a lembrar eu comento que é algo importante que sempre eu falo para as pessoas, ok? Então a gente vai ter esse equilíbrio entre a gentileza com a gente mesmo e a responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade também. Reconhecer, no caso, nossos erros e as nossas falhas, ok? A parte da responsabilidade. Então a gente precisa reconhecer que a gente errou, que a gente falhou, a gente precisa ter esse reconhecimento. Mas sem a gente fazer uma punição, uma autopunição muito severa. Então a gente cometeu um erro, a gente começa a se punir demais, ok? A gente compreender, a gente cometeu erro. A parte da reflexão que eu estava falando, que eu veio aqui agora na cabeça. Experiência, né? Igual o pessoal, eu passei pela situação, adquiri experiência. Não, experiência a gente não adquire dessa forma. A gente só vai lá e passa por uma situação e a gente fala, eu passei pela situação, então eu adquiri experiência. Várias vezes eu passei por isso, então eu adquiri... Não, experiência não adquire desse jeito. Experiência sempre está vinculada à reflexão. Então a gente precisa passar por algo, refletir, aí a gente adquire experiência, ok? Senão a gente fica sempre naquele ciclo. Não tem aquela pessoa que sempre fica repetindo o mesmo erro? Por quê? Porque ela cometeu o erro, só que ela não refletiu sobre o erro. Ela não tentou pensar em resolução de problemas, tentar resolver aquela situação de uma maneira melhor. Ela não refletiu sobre a situação. Então isso aí às vezes acontece para a pessoa fugir mesmo. Não quero pensar, esse assunto é muito ruim, eu vou tirar ele da minha cabeça, não vou pensar mais sobre isso. Só que tem momentos que a gente precisa dessa exposição. A gente precisa pensar, mesmo que seja algo ruim, a gente precisa pensar para ver aonde que a gente cometeu o erro foi nosso mesmo ou não. Só que sempre de forma gentil, é claro, né, que a gente está trabalhando aqui a autocompaixão. Então a gente precisa pensar sobre a situação. Ok? Aonde eu errei? Nossa, realmente, eu errei nesse ponto aqui, eu cometi esse erro. Se eu tivesse feito dessa outra maneira, daria certo, daria bom. Então é isso que a gente precisa fazer, ok? Aí sim, a gente refletindo sobre o erro, ou refletir também sobre as coisas bacanas que a gente fez, a gente precisa reforçar essas coisas positivas que a gente faz também. E quando a gente erra, a gente precisa refletir para ver maneiras que a gente poderia ter feito diferente na situação. A gente precisa trazer o protagonismo para a gente. Quem que é os mais importantes aí? O protagonista da sua história, quem que é? O protagonista da sua história é você mesmo. Ok? Se a gente tira a nossa responsabilidade, a gente coloca nas mãos dos outros, a gente está dando protagonismo
O personagem principal a gente está dando para outra pessoa. E o personagem principal da sua vida é você mesmo. Então eu preciso pegar essa responsabilidade e trazer para mim. Opa, eu preciso fazer diferente, eu vou fazer diferente isso daqui. Então a gente precisa disso daí. A gente não pode transferir a responsabilidade para outros. A gente não é mais criança. Criança que faz isso. A responsabilidade, geralmente a criança joga tudo nos pais, porque é normal, o pai que é o cuidador ali. Agora, se a gente já tem, sei lá, 20, 25, 30, 40 anos de idade, que é o meu caso, eu não posso pegar a responsabilidade e colocar, sei lá, nas costas da minha esposa, nas costas dos meus colegas de serviço, meus colegas de estudo na faculdade, nas costas da minha mãe, eu colocar essa responsabilidade. Não, tem que trazer a responsabilidade para mim e ver como que eu poderia fazer diferente. Até, por exemplo, numa discussão de casal, entendeu? Na hora a gente tenta sempre culpabilizar o outro. Não é aquele mecanismo de defesa que eu acabei de falar? A gente tenta olhar no defeito dos outros ali, no erro que o outro cometeu. Aí eu vou lá e coloco o erro na minha esposa. Ó, você fez isso errado, começa a apontar o dedo, você... Tá, mas qual que foi a minha contribuição? Se eu tivesse feito, por exemplo, durante a discussão, tivesse sido um pouco mais calmo, tivesse entendido o lado dela, escutado mais em vez de falar, tivesse compreendido, talvez a discussão não chegaria no ponto que chegou. Então eu evitaria várias coisas. Ok? Tendo um pouco de autopercepção, que foi o que eu comentei. Essa autopercepção está ligada bastante ao mindfulness. Então vem a emoção, a gente aprende a controlar essa emoção, a regular, fazer a regulação emocional, ok? Através do mindfulness. A gente tem aquela parte da humanidade compartilhada. Opa, eu erro, a pessoa erra, faz parte, é normal. Como que a gente vai resolver essa situação? E essa parte da autocrítica, entendeu? A gente não quer ter essa autocrítica. Nossa, eu errei. Não, ela errou mais. Então a gente começa a se esquivar do nosso erro, da nossa responsabilidade. Então isso a gente não pode fazer. A gente errou, entendeu? Beleza, eu errei. Eu não vou me punir severamente, mas eu errei. Eu preciso ser responsável por isso, ok? Beleza? Então a gente tem essa parte da punição, né? A gente não pode também se sentir incapaz. A gente é capaz de resolver as situações. E a gente tem uma humanidade compartilhada, lembra? Outras pessoas passam por isso. Por que a gente não vai e conversa com outras pessoas de confiança? Pessoas que a gente confia. Para ver qual que é a opinião delas. Se elas já passaram por isso. Às vezes a pessoa já passou e ela tem uma ideia muito bacana. Ó, se você fizesse isso, daria bom, daria certo. Aí dá aquele estalo, dá aquele insight na nossa cabeça. A gente começa a pensar, nossa, realmente. Olha, se eu tivesse feito isso... Então, conversando com outras pessoas, a gente pode adquirir experiência também de vida daquela pessoa e a gente pode incorporar isso daqui, a ação, o movimento que a pessoa fez nas nossas vidas. Então, isso aí é bastante bacana. E aquilo, né? A gente erra, mas a gente pode melhorar também, faz parte. Experiência, lembra? Experiência mais reflexão. A gente tem que passar pela situação e refletir. Aí a gente consegue ter a experiência real, quebrar o ciclo e evitar cometer o mesmo erro novamente. Então a gente pode errar, né? A gente pode melhorar, sempre de maneira construtiva e não através de autocrítica destrutiva, ok? E não é aquilo que eu já comentei várias vezes, não é para a gente ignorar os nossos erros, mas a gente manter padrões realistas e saudáveis. Fechou? Então sempre aquilo, vamos fugir um pouco da nossa imaginação, do nosso mundo da fantasia e vamos tentar olhar a realidade, ok? Sempre com base na realidade. Então a gente precisa ter padrões mais reais, ok? E saudáveis, precisa trazer um bem-estar para a gente. E para finalizar aqui, eu tenho um último slide aqui que eu coloquei só para, deixa eu ver. Esse aqui ele vai falar sobre como a gente faz para reduzir as expectativas de reconhecimento dos outros, que às vezes a gente espera ser reconhecido pelos outros. Isso aqui não é algo
comum assim em mim, entendeu? Tipo, reconhecimento. O meu é mais autocrítica assim, voltado para a parte de fazer tudo perfeitinho, entendeu? De realizar, igual no caso da apresentação, fazer uma apresentação bem redonda, ok? Não vem muito desses pensamentos, o que o pessoal está pensando. Comigo não acontece muito isso, mas tem várias pessoas que acontecem isso. A gente fica olhando para o pessoal, o que o pessoal está achando. Então, bem antigamente eu tinha isso, mas eu cheguei a trabalhar, então eu superei isso aí. Então, no meu caso aqui, o problema maior mesmo é essa autocrítica que eu tenho, que eu estou trabalhando bastante, estou conseguindo desenvolver bem a autopercepção, estou conseguindo melhorar vários aspectos, mas às vezes na hora que eu vou fazer um trabalho, vem essa ideia de tentar fazer perfeito, aí na hora que eu percebo, tá vendo? Autopercepção, na hora que eu percebo que eu estou tentando, que eu estou pegando essa tarefa e jogando muito para frente, eu tento concluir ela da melhor forma que tem naquele momento e eu já entrego o trabalho, em vez de ficar jogando para frente, procrastinando, beleza? Então, separei aqui certinho, né, com bondade consigo mesmo, né, relacionado a essa parte do reconhecimento dos outros, né? Então a gente precisa, no caso da bondade com a gente mesmo, a gente precisa reconhecer o nosso valor e nosso esforço, ok? Reconheça, você se esforçou, entendeu? Valoriza isso. Em vez de a gente ficar esperando que os outros reconheçam. Vocês fizeram um bom trabalho, vocês desempenharam, estudaram bastante, cara, tá ótimo, reconhece isso, não fica esperando. Se os outros chegarem a reconhecer, é um bônus, encara como um bônus, mas o principal o que é? A gente valorizar aquilo que a gente fez, ok? E reforçar bastante essa percepção de valor. A gente precisa notar que a gente fez algo bacana, que a gente conseguiu construir, a gente fez um movimento positivo, ok? Mentalidade positiva, vocês lembram? Lá no comecinho que eu cheguei a comentar, em relação à humanidade compartilhada, todos temos limitações e a gente pode agir de forma desatenta. Então, no caso do reconhecimento, às vezes a pessoa está preocupada, está tão no mundinho dela que ela esqueceu de parabenizar você ou de reconhecer, ter o reconhecimento naquilo que você fez. Então, às vezes foi uma desatenção da pessoa. Vocês lembram que eu comentei nessa humanidade compartilhada? Todo mundo tem desafio, todo mundo está passando por uma situação. Então a gente tem que parar de ficar julgando os outros. A gente está passando, que às vezes a gente acaba colocando na nossa vida, tipo, nossa, só eu que estou passando por isso, nossa, minha vida está muito complicada. Não, cara, tem pessoas que estão passando por situações, às vezes, mais complicadas. Eu não estou querendo menosprezar aquilo que você está passando, mas outras pessoas estão passando também. Ok? Então a gente precisa saber lidar com isso daí. A gente está passando por uma situação complicada, cara, tá? A gente tem pessoas de confiança para ajudar a gente. É um caso muito complicado mesmo, precisa de, sei lá, de uma orientação profissional, aí eu recomendo, entendeu? Procura um terapeuta de confiança, entendeu? Faz terapia que ele vai ajudar você a entender, a você adquirir esse autoconhecimento, você se conhecer melhor, você aprender a se regular melhor, você aprender a encontrar soluções. Então o terapeuta ele vai fazer isso aí, dependendo do caso que você estiver. O que eu estou querendo trazer aqui é que todo mundo tem desafio, todo mundo tem problemas. Então a gente precisa encarar a vida. A vida é assim, a vida ela é cheia de problemas. Então a gente precisa desenvolver uma postura mais compreensiva. A gente tem que ter essa parte empática, né? A gente precisa compreender o outro também, ser gentil com a gente mesmo, ser gentil com os outros. E com isso a gente vai diminuir, no caso, a frustração diante de uma falta de reconhecimento. Então a pessoa não reconheceu? Não, tá tranquilo. Às vezes a pessoa está preocupada com outra coisa. A pessoa está passando por uma situação difícil, uma situação complicada. E tá tudo bem. E o Mindfulness, para a gente finalizar aí, a gente observar, no caso, as nossas reações, tá? O Mindfulness é a gente ter a atenção plena na gente. O que a gente está sentindo naquele momento? É uma impaciência? A gente está conseguindo dominar essa impaciência? A gente percebeu que a gente está impaciente? A gente está esperando um reconhecimento? A gente está impaciente com isso?
Então a gente precisa reconhecer. A gente está ficando irritado com a situação, nossa, ninguém está reconhecendo, alguém precisa, entendeu? Eu preciso dessa validação. Tá vendo? Só de pensar nisso, de ter essa autopercepção, eu preciso. Não preciso de uma validação. Aí a gente volta lá na bondade consigo mesmo. Eu já reconheci o meu valor. Já está ótimo. Se alguém reconhecer também o esforço que eu tive, cara, massa, obrigado, legal, você reconheceu também, ok? E não a gente ficar querendo cobrar que o outro venha reconhecer a gente, entendeu? Então, quais sensações que a gente está tendo, entendeu? Impaciência, a gente está ficando irritado com a situação. Então essa atitude vai ajudar a gente a evitar esses tipos de sentimento que podem afetar a gente. Vocês lembram lá que eu comentei da parte do Mindfulness, que a gente vai ter uma regulação emocional com isso? Então a gente começa a pensar, por que eu estou sentindo isso? Faz sentido? Tá vendo a realidade de novo? Faz sentido eu estar sentindo isso aí? Beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado, foi bastante conceitos legais, tentei compartilhar um pouco da minha experiência aí, falei bastante coisa, sei lá, que eu acho que vai ser, acho não, né? Tenho certeza que vai ser útil aí para várias pessoas. Eu pedi para vocês ficarem até o final da live, eu vou montar um e-book sobre isso daqui, ok? Caso vocês queiram o e-book, vai no meu direct, vai lá no direct e coloca lá, eu quero autocompaixão. Coloca lá no direct. Não precisa escrever mais nada além disso. Só coloca eu quero autocompaixão. Coloca isso que eu já sei, eu já vou mandar o e-book para vocês. Eu estou terminando de finalizar ele aí. Provavelmente amanhã ou depois da manhã já vai estar pronto o e-book. Aí vocês comentando eu já envio o arquivo lá para vocês. Ok? Então nesse e-book vai estar todo esse conteúdo e algumas coisas a mais trabalhando esse assunto. Ok? Tem o de ansiedade também, que eu trabalhei uma palestra ontem, quarta-feira, lá na escola, ansiedade na adolescência. Caso vocês queiram também, coloca lá, eu quero ansiedade. Eu quero autocompaixão e eu quero ansiedade. Eu quero ansiedade. Eu não quero ansiedade. Na ansiedade eu vou colocar lá, eu não quero ansiedade. Ansiedade, assim, essa excessiva, essa que prejudica a gente, eu não quero essa ansiedade. Não, mas só comenta lá, eu quero autocompaixão e ansiedade. Que aí eu já vou mandar esses 2 e-books para vocês, tá? Tá bem bacana. Eu vou começar a elaborar também alguns materiais no YouTube. Esses materiais que é um pouco mais extenso, no caso, uns vídeos mais explicativos e tudo mais. O pessoal tá pedindo bastante sobre temperamento. Então, comenta aí se vocês acham interessante fazer um vídeo explicando sobre os temperamentos, que é algo que os psicólogos de hoje em dia criticam bastante. A gente tem que pegar esses conceitos de temperamento, amassar e jogar no lixo. Será que é isso mesmo ou não? Será que eles estão com uma visão um pouco distorcida sobre o assunto? Dá pra gente utilizar isso aí com base científica ou não? Se a gente utilizar com uma visão simbólica, vai ajudar a gente a compreender a gente mesmo e a compreender os outros. E a gente ter uma relação mais saudável com as pessoas ao nosso redor. Então fica aí a interrogação. Caso vocês queiram um vídeo sobre temperamento, eu faço um vídeo bem bacana aí. Estou elaborando um material. Não vi em nenhum outro Insta o pessoal comentando dessa forma que eu estou querendo comentar, nem em vídeos que eu assisti. Livros também, tem bastante livros aqui atrás que fala sobre a parte do temperamento. Não cheguei a ver nenhum, estou tentando elaborar um material bem bacana. Se vocês acharem legal, vocês comentam aí. Ó, Fábio, faz aquela live, manda um direct lá pra mim. Quando eu abrir caixinhas também, escrevam lá o que vocês querem nas caixinhas. Geralmente as caixinhas têm um tema, mas vocês podem escrever lá a pergunta que vocês quiserem aí, que eu tento elaborar alguma coisa bacana aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido essa live aí, quem assistiu, quem acompanhou até o final aí. Que ela ajude bastante vocês. Sempre lembrando, se é algo que está afetando bastante vocês, que está gerando muito sofrimento à vida de vocês, a situação que vocês estão passando, procura ajuda profissional, ok? Felizmente, né, tem que falar felizmente, que meus horários estão cheios, eu não tenho mais horário, mas procura um profissional de confiança, ok? Procura orientação, que com certeza ele vai ajudar
vocês, beleza? Então, um forte abraço aí, um beijo no coração de vocês. E tchau, fui. Deixa eu ver como é que finaliza aqui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.